Chegamos ao versículo 21 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A grande tribulação ocorrerá nos últimos 3 anos e meio desta era. A grande tribulação terá Jerusalém como centro e a Judéia como circunferência, enquanto o julgamento em Apocalipse 3:10 terá Roma como centro e toda a terra habitada como circunferência. Nenhuma outra tribulação será capaz de se comparar a essa grande tribulação que acontecerá aqui sob as mãos do Anticristo. Jerusalém já foi destruída mais de uma vez e será destruída novamente. Da primeira vez, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor com o exército da Babilônia. Mais tarde, no 2º século a.C., após a reconstrução do templo, este foi profanado por Antíoco Epifânio. Muitos estudiosos da Bíblia percebem que ele foi um tipo de Tito, que destruiu Jerusalém em 70 d.C. Certas partes de Daniel referem-se tanto a Antíoco quanto a Tito, e é algumas vezes difícil discernir que versículos se referem a Antíoco e que versículos se referem a Tito. Lucas 21 mostra que a destruição de Jerusalém sob a mão de Tito está relacionada à destruição sob a mão do Anticristo. Por essa razão, os leitores do Novo Testamento acham difícil determinar que versículos se referem à destruição sob Tito e quais se referem à destruição sob o Anticristo. Assim, Antíoco Epifânio foi um tipo de Tito e Tito foi um tipo do Anticristo. Devemos ser cuidadosos em não confundir os versículos de Mateus 24 com os de Lucas 21, pois não se referem exatamente à mesma coisa. Em Mateus não há referência à destruição sob Tito, que foi uma sombra da destruição relatada aqui. A destruição de Jerusalém sob Tito em 70 d.C. foi uma sombra da destruição que virá sob o Anticristo. Não apliquem capítulo 24 de 15 a 31 a qualquer outra época senão aos últimos 3 anos e meio desta era, a grande tribulação, quando o Anticristo se levantará para perseguir os judeus. Versículo 22 diz assim: Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Como vimos, a grande tribulação durará apenas 3 anos e meio. Os eleitos falados nesse versículo são os judeus, o povo escolhido de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 28. Agora você poderia perguntar: como sabemos que a grande tribulação durará 3 anos e meio? Bem, Daniel capítulo 9 fala sobre a última semana das 70 semanas. A última semana serão os últimos 7 anos da história de Israel nesta era. No início desses 7 anos, os judeus farão um acordo com o Anticristo. Mas na metade desses 7 anos, o Anticristo mudará sua maneira de agir e se voltará contra eles. Em seu acordo com os judeus, ele lhes permitirá adorar a Deus segundo a religião judaica. Mas no final dos primeiros 3 anos e meio, começará a perseguir todo tipo de religião, estabelecerá sua imagem no templo e forçará o povo a adorá-lo. Isso será o início então da grande tribulação, o final desta era, os últimos 3 anos e meio. Pela soberania e misericórdia de Deus, esse período foi abreviado. A tribulação sob o Anticristo será tão severa que ninguém será capaz de suportá-la. Se Deus não tivesse abreviado, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias se limitarão a 3 anos e meio. O versículo 23 diz: Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Os judeus rejeitaram o Senhor como seu Messias e estão esperando que um Messias venha. Eles precisam ser avisados que o Messias, o Cristo, não se levantará aqui ou ali na terra, mas descerá numa nuvem do céu.
Se alguém disser que Cristo está em Betânia ou que Cristo está em Betel, os judeus não devem crer nisso. E o versículo 24 continua: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O anticristo será o último dos falsos cristos e operará sinais e prodígios mentirosos com o poder de Satanás para enganar os que perecem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículos 9 e 10. Outra besta, o falso profeta, em Apocalipse 13, 11, será o último dos falsos profetas. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e fará grandes sinais para enganar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. Os versículos 25 e 26 dizem: vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O deserto é onde uma pessoa se separa do mundo para que possa levar os outros a imaginar se ela é o Messias, como aconteceu no caso de João Batista. Capítulo 3, versículo 1 aqui de Mateus, e o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 e 20. O interior da casa é onde uma pessoa pode tornar-se místico, pode até mesmo trabalhar com feitiçaria, não é? O versículo 17 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso mostra que o Cristo que virá para a terra não estará na terra, nem no deserto, nem no interior da casa, mas nos ares. Como o relâmpago brilha no Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo tem dois aspectos. E a vinda de Cristo é a sua parousia. Um é o aspecto secreto para os seus crentes vigilantes. O outro é o aspecto aberto para os judeus e gentios incrédulos. O relâmpago aqui significa o aspecto aberto após a grande tribulação, versículo 29. Preste atenção. O relâmpago aqui significa o aspecto aberto após a grande tribulação, versículo 29, enquanto a vinda do ladrão, no versículo 43, significa o aspecto secreto, antes da grande tribulação. O relâmpago está escondido numa nuvem, esperando a oportunidade de brilhar intensamente, não é verdade? Cristo também estará vestido com uma nuvem, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, nos ares por um tempo, e então, repentinamente, aparecerá como um brilho na terra. A palavra grega parousia é especificamente usada no Novo Testamento para desvendar ou para descrever a vinda do Senhor. Parousia significa a presença do Senhor. Essa presença do Senhor começa com a sua vinda nos ares. É difícil determinar quando o Senhor virá do céu para os ares. Entre esses dois aspectos da vinda do Senhor, a sua vinda para o ar e sua vinda à terra, há a parousia, a presença do Senhor. Essa é a razão de a vinda do Senhor ter um aspecto secreto e um aspecto aberto. Sua vinda para os ares é secreta, mas sua vinda para a terra é pública. 1260 dias após o anticristo estabelecer a sua imagem, Cristo virá à terra. 1260 dias. Assim, sua vinda aberta pode ser calculada, não é? Mas a sua vinda secreta não. Sua vinda secreta é desconhecida de todos. Quando vier para os ares, ele estará envolvido em uma nuvem, mas quando vier à terra, ele estará sobre a nuvem. Um é o aspecto secreto, o outro é o aspecto explícito. O versículo 28 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Levamos muito tempo para aprender o que é o cadáver e o que são os abutres.
esse versículo não é fácil, não é de fácil entendimento. E creio que o Senhor nos deu o entendimento adequado, diz o autor aqui. No contexto, os versículos 15 e 21 demonstram que no fim desta era, o anticristo será um motivo da grande tribulação. É ele quem precisa ser julgado e destruído. Como todas as pessoas em Adão morreram, 1 Coríntios 15, 22, assim aos olhos do Senhor, o maligno anticristo com seu exército, que lutará contra o Senhor no Armagedon, Apocalipse 19, de 17 a 21, é o cadáver mal cheiroso, bom para o apetite dos abutres, não é? E como nas Escrituras, tanto o Senhor como aqueles que creem neles são comparados à águia, você pode conferir em Êxodo 19, 4, Deuteronômio 32, 11 e Isaías 40, 31, e os exércitos destruidores velozes também são comparados a águias que voam, Deuteronômio 28, 49 e Oséias 8, 1. Assim, os abutres aqui, nesta passagem, da mesma espécie de ave de rapina, como a águia, devem se referir a Cristo e os vencedores, que virão como exército voador veloz para guerrear contra o anticristo e seus exércitos e destruí-los, executando assim o julgamento de Deus sobre eles no Armagedon. Isso indica não somente que, em sua aparição na terra, Cristo com seus santos vencedores estarão onde o anticristo estiver com seus exércitos, mas também que Cristo com os vencedores aparecerão rapidamente nos ares como os abutres. Isso corresponde ao brilho do relâmpago no versículo anterior. De acordo com os versículos anteriores, podemos entender o dia que o Senhor virá até a terra, mas não podemos descobrir onde. Não. O versículo 28 nos diz onde: o lugar onde estiver o cadáver. Aí se ajuntarão os abutres. Quando o anticristo estabelecer sua imagem, podemos começar a contar 1260 dias até que Cristo desça publicamente à terra. Mas isso não significa que podemos saber o dia de sua vinda secreta. No século passado, várias pessoas tentaram fazer isso. Algumas até tomaram banho, colocaram roupas limpas, finíssimas e foram ao eirado para esperar a sua vinda. Contudo, nada aconteceu. Repetindo, a vinda do Senhor para os ares é secreta. Ele virá como um ladrão para roubar secretamente. Ninguém pode dizer que dia ele virá. Ninguém pode dizer o dia ou a hora de sua vinda. Mas sua vinda à terra será aberta e o dia é revelado, 1260 dias após o ídolo ser estabelecido. Como enfatizamos, o versículo 28 indica o lugar. Qual é o lugar? Onde os exércitos do anticristo estiverem. Esse é o lugar onde Cristo virá à terra com seus vencedores. Versículo 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esta é uma prova categórica de que a vinda aberta de Cristo será após a grande tribulação. Essa calamidade sobrenatural nos céus seguirá a grande tribulação no encerramento desta era. Isso é diferente da quarta trombeta de Apocalipse 8:12, que ocorrerá muito próximo à grande tribulação. O versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Que sinal é esse? Não temos como saber. No entanto, deve ser um sinal sobrenatural e claramente visível, talvez como o relâmpago do versículo 27, não é? Aparecendo no céu. As tribos aqui se referem às tribos da nação de Israel e à Terra Santa. Na aparição do Senhor, todas as tribos de Israel se arrependerão e se lamentarão.
Zacarias capítulo 12, dos versículos 10 ao 14, Apocalipse 1, 7. Esse versículo diz que o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Nessa hora, o Senhor não mais estará dentro da nuvem, mas sobre ela, aparecendo a todas as pessoas da terra. Esse é o aspecto aberto da sua segunda vinda. Na primeira vinda de Cristo, sua autoridade foi manifestada em coisas tais como expulsão de demônios, cura de enfermidades, para vindicá-lo como Rei Celestial. Agora, em sua segunda vinda, seu poder será exercido para executar o julgamento de Deus, para destruir o anticristo e seus exércitos, para amarrar Satanás para o estabelecimento de seu reino aqui na terra. O versículo 31 diz: E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Após a grande tribulação, em sua volta à terra, o Senhor reunirá os judeus dispersos de todas as partes da terra para a Terra Santa. Esse será o cumprimento não apenas da palavra do Senhor no capítulo 23, 37, mas também da promessa do Senhor no Velho Testamento. Mateus capítulo 24, de 4 a 31, é um esboço de 20 séculos da história judaica. Capítulo 24 de Mateus, do versículo 4 ao 31. 20 séculos de história, não é? Como aqueles que estavam no Monte das Oliveiras com o Senhor, temos uma clara visão disso. Portanto, assentados com o maior profeta, conhecemos a situação. Nem mesmo os líderes das nações têm tanta clareza quanto nós. Louvado seja o Senhor. Temos visto os eventos desde a ascensão de Cristo até o final desta era, e os eventos durante o final desta era, que é o período da grande tribulação. No final da grande tribulação, haverá calamidades sobrenaturais. Cristo então aparecerá aberta e publicamente aos habitantes da terra, especialmente aos judeus na Terra Santa. Cristo descerá onde o anticristo e seus exércitos estiverem reunidos. Como abutres devorando um cadáver, Cristo e seus vencedores derrotarão o anticristo e todo o seu exército. Louvado seja o Senhor! Então Cristo reunirá todos os judeus remanescentes no reino messiânico.